Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Isaías 16, 4 e 5. De quantos elementos a justiça necessita para a sua promoção? Se é fato que existem muitos, quais seriam os mais vitais? Dentre os essenciais, quais aqueles que podem ser encontrados nas expectativas do povo? Quais deles podem ser viabilizados pelas promessas dos políticos? É público e notório que estamos diante de uma conta que decresce absurda e exponencialmente. Então, não seria essa falta de motivos motivo mais do que suficiente para abrirmos os olhos para a veracidade das profecias bíblicas na nossa realidade? Não seria hora de atentarmos para profetas, como Jeremias 17:5, quando afirma: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor? Profecia semelhante encontramos em Isaías. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Isaías 31:1. Uma coisa é certa, profecias não faltam. Então consideremos alguns dos elementos reputados como essenciais que podem ser encontrados no nosso texto base. Salta aos olhos a sua preocupação primordial para com os desterrados. Numa linguagem atual, desterrados são aqueles que estão refugiados em outros países por serem injustamente perseguidos em sua terra. Pela boca de Isaías, Deus conclama o mundo para servir de amparo na flagrante opressão em que vivem os seus filhos, principalmente aqueles que ousaram levantar a voz contra a injustiça. Na minha juventude, em plena ditadura militar, havia um ditado que dizia: temos muitos presos políticos, quando na verdade deveríamos ter muitos políticos presos. A mais pura essência brasiliana fazendo piada da própria desgraça, em uma época em que rindo falava-se coisas sérias. Ao contrário do que acontece hoje, quando os nossos governos primam por falar sério aquilo que não pode passar de piada sem graça. Lembremo-nos de que o refugiado não é um facínora. Ele é simplesmente uma pessoa que pensa diferente de alguém que possui poder suficiente para impor as suas convicções a qualquer custo, que pode lançar fora qualquer um que se manifeste contrário às suas imposições. Isso diz respeito diretamente à nossa fé, uma vez que Herodes fez de Jesus o exilado político mais novo da história. Assim como mais tarde faria com o Egito, Deus ordenou a Moabe, um país estrangeiro, que acolhessem os seus refugiados. Portanto, há uma necessidade urgente de fazermos uma convocação para que os céus e a terra conheçam a nossa realidade. É certo que existem algumas pessoas fazendo isso com o risco das próprias cabeças. Mas, segundo a Bíblia, esta é inevitavelmente uma convocação geral. O pregador, muito antes da nossa era, já nos convocava dizendo: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Provérbios 31:8. Quando o apóstolo Tiago diz em sua carta que os justos devem confessar os seus pecados, só poderia estar se referindo ao pecado da omissão, uma vez que aquele que é tornado justo não está mais sujeito à condenação de pecados ordinários, porque estes já foram remidos na cruz do Calvário. O Deus de Isaías é o garantidor da promessa que os violentos opressores não serão simplesmente consumidos pela terra, ou seja, deles não sobreviverá qualquer lembrança boa. Diz a tradição que Nero colocou uma coleira em Paulo e o fez andar de quatro como um cão. Mas a história não tardou em fazer justiça, uma vez que o nome de Paulo damos aos nossos filhos, ao passo que o de Nero damos aos cães. Essa é a morte para além da morte,
uma morte que nem o mais rigoroso inferno seria capaz de executar. Por fim, a promessa de um governo justo que não se firmará por convicções ideológicas, mas pela benignidade para com os necessitados, com juízo para os opressores e com uma justiça que não se fundamentará no direito, mas na compaixão. Estes são elementos que estão acima de qualquer forma de governo até então conhecido pela humanidade. Isto é simplesmente que Jesus chamou de o reino do meu Pai, o tabernáculo de Deus na terra. O cumprimento da promessa de que Deus fará conosco morada. Mas a profecia não para aí. Ela ainda fala do elemento mais vital. Isaías diz que Deus se apressará em fazer justiça. Rui Barbosa dizia: a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. A questão não é se ou quando Deus fará justiça, e sim se estaremos preparados para recebê-la. Essa era uma das grandes preocupações de Jesus em seu ministério terreno. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra?